Dentro dessa caixa tem um objeto com mais de 100 anos de história, e milhares de brasileiros ainda usam ele. E o curioso é que seu design continua praticamente o mesmo desde quando ele foi criado. Esse é o primeiro episódio da série onde eu transformo um objeto do cotidiano brasileiro em um projeto de design usando 100% Adobe Express. E no episódio de hoje, Casa de Vó. Essa é uma série patrocinada pela Adobe. E chegou a hora de revelar o objeto. O filtro de barro é um ícone nacional, mantém a água sempre fresca, sem uso de energia elétrica e tem um design único. E o desafio de hoje é transformar esse objeto em um cartaz lambe-lambe. Esse tipo de cartaz urbano aqui conhecido por aquelas mensagens diretas e sempre uma tipografia e um visual bem marcantes. Começo o projeto então observando as formas, cores do objeto e aqui no Adobe Express reúno referências relacionadas ao filtro de barro e também a esse tipo de cartaz. E com esse objeto aqui eu lembrei de uma história que a minha mãe conta que tinha um tio dela que morava no interior e ele vinha visitar a família e às vezes soltava essa frase aqui. Sempre que meu tio vinha na minha casa, quando ele tomava água ele dizia, água boa. Uma frase simples, mas que ficou na memória e a gente percebe que a ideia não está apenas no objeto, mas nas histórias que ele carrega. E me veio a ideia dessa frase, água boa tem história. Na linguagem visual, acredito que esse estilo de colagem com fotos e elementos gráficos vão ajudar a contar essa história. Tirei algumas fotos do objeto e no Adobe Express eu removo o fundo com apenas um clique e posso ajustar a luz e cor. No banco de imagens que tem aqui, eu encontrei essas fotos interessantes para o projeto e em elementos ativos de design, achei essas plantas que são decorativas no Brasil e já recortadas, bem prático de usar. Mas falta ainda alguma coisa. A clássica toalhinha, que não pode faltar em uma casa de vó, né? Na tipografia, eu curto explorar as categorias de fontes. Aqui em áspero tem essas com aspecto desgastado, sabe? Típica dos lambe-lambes. E monto agora a minha composição no formato A3 com os elementos ao redor do filtro para criar uma unidade visual e conduzir o olhar do espectador até a mensagem principal. Finalizo então a peça acrescentando mais alguns detalhes. E se liga no resultado! Eu criei ainda mais alguns cartazes para explorar outros estilos no mesmo tema, tudo feito aqui. E agora é a sua vez, explore também todas essas possibilidades, comece a criar já com o Adobe Express. E no próximo episódio,